Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao podcast Bom Dia com Jesus, trazendo ao seu dia uma mensagem, uma palavra de reflexão para o seu coração, para a sua vida. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, pastor Alberto Inácio, aqui da Igreja Metodista Central, em Santo Antônio da Platina. É um privilégio falar para você e nós queremos conversar um pouquinho sobre o valor da escola dominical, o valor do ensinamento da palavra de Deus. Uma das coisas lindas que nós temos percebido no nosso tempo é que cada vez que olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo que vai transformando a nossa vida. Então é muito importante que nós tenhamos um ambiente, condições para favorecer o ensino da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela forma pessoas. E quando nós temos isso, uma boa ferramenta dentro da Igreja Metodista é justamente esse espaço da escola dominical. Mas o texto de Romanos 15, que hoje faz base para a nossa reflexão, Romanos 15, no verso 4, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a esperança firme. Coisa linda esse texto, né? Muito bonito quando nós observamos isso. Mas quando olhamos para esse texto, percebemos que toda a ação de Deus, da palavra de Deus, ela tem uma força de formar pessoas. Que tipo de pessoas a palavra forma? Quem são essas pessoas que se mantêm firmes na esperança? A primeira delas, eu entendo que é justamente as pessoas que são formadas em sabedoria. Elas se tornam pessoas sábias pelo conhecimento da palavra de Deus. E o texto de Provérbios 9, no capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja só, irmãos, que pessoas sábias, que têm temor, que aprendem, que desejam aprender a vontade de Deus, essas se tornam conhecedoras da mais profunda ação de Deus sobre elas. Então, elas se tornam pessoas sábias por causa da ação de Deus, por causa, sem dúvida nenhuma, do temor que tem a Deus, do desejo delas de aprender e de viver aquilo que Deus tem relatado para elas na palavra de Deus. Segunda coisa que também chama a atenção, um segundo grupo de pessoas também é formado para esses que observam, que respeitam, que desejam aprender a palavra de Deus. São pessoas que amam a Deus. Deuteronômio 6, no verso 5 a 7, diz o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as persistentemente aos seus filhos, converse sobre elas enquanto estiverem em casa, sejam sentado, andando pelo caminho, ou quando deitar ou quando levantar. Veja que pessoas que amam a Deus são pessoas que vão aprendendo da vontade de Deus, sabendo quem Deus é, descobrindo os seus critérios, sua vontade, descobrindo os princípios da palavra de Deus. Eles vão amando a Deus. E é muito importante que isso aconteça, não somente nas condições adultas, mas também para as crianças, segundo o relato bíblico. Nós podemos falar da vontade de Deus, do favor de Deus, dos milagres de Deus, de uma maneira fantástica. Então, precisamos a cada dia despertar. Quando falamos, estamos despertando crianças e adultos a amarem a Deus e a viverem em seus caminhos. Um terceiro grupo de pessoas também, ele acontece, ele também é favorecido por conhecer a palavra. São aqueles que são livres, são aqueles que são libertos, são aqueles que são transformados por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, no verso 14, o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Então, talvez eu e você não percebamos ainda o quanto precisamos da palavra de Deus para sermos libertos. Bem disse Jesus em suas palavras, quando disse que a verdade libertará. Ele não estava falando somente da sua pessoa, por mais que sobre ele pousasse toda a bênção de Deus, todo o fortalecimento, toda a liberdade, mas ele também fala dos seus princípios, da sua visão. E é justamente o que acontece também relatado no texto de Provérbios.
O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem de todos os seus males, das armadilhas da morte, do pecado, da tristeza. Então, como diz Provérbios, apegue-se à instrução. Provérbios 4 diz isso, verso 13, apegue-se à instrução e não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Ou seja, nós temos algo diferente. Nós temos um Deus soberano sobre a nossa vida, que de maneira clara, santa, vem nos abençoando através da sua palavra. Que maravilha foi que alguns homens foram inspirados, diz a própria Bíblia diz, que homens foram inspirados por Deus para escrever aquilo que estavam sentindo e vivendo, e assim, hoje, nos move na direção de Deus para viver aquilo que é dele. Então, em nome de Jesus, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, e que você possa viver cada dia aprendendo da vontade de Deus, servindo a Deus com alegria, com disposição e com a capacidade de viver tudo o que Deus tem para você. Libertos, salvos e cheios da misericórdia do Deus vivo, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que esse homem, essa mulher que me ouve, possa, em nome de Jesus, vivenciar a alegria de conhecer a Tua Palavra, de aprender a Tua Palavra, de praticar a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que nesse tempo de comemoração da Escola Dominical Metodista, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra, mas queremos te pedir que o Senhor continue a ministrá-la a homens e mulheres que precisam do Senhor, que precisam andar em seus caminhos. Que esse irmão que me ouve, essa irmã que me ouve, sinta, ele veja, ele tenha curiosidade, Pai, eu te peço, para que ele possa conhecer a Tua Palavra e assim vivê-la de maneira integral, plena na sua vida e ser abençoado em todas as coisas, em todas as ações, em nome de Jesus. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe sempre e que a palavra de Deus esteja viva e forte em seu coração. Um grande abraço e até mais.